Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula sobre metrologia, nós vamos conversar agora um pouco sobre instrumentos de medição. Então, quais instrumentos que eu consigo utilizar para medir, né, dentro da minha gestão de processos, dentro do meu sistema produtivo, eu consigo utilizar para garantir a qualidade, o grau de conformidade, a qualidade do meu produto final, certo? Então, contextualizando, empresas de manufatura que trabalham com tecnologia de ponta, elas precisam ter um controle rigoroso dos seus processos. É diferente do que a gente está acostumado aqui na nossa cidade, por exemplo, que é muito mais voltado ao comércio. Não existe um sistema produtivo estabelecido que precise um ritmo frenético de produção para atender a demanda. A gente não tem contato muito com essa realidade. Isso a gente vai ver mais para regiões metropolitanas, ali como Porto Alegre, Novo Hamburgo, é, Novo Hamburgo, quais outras cidades que tem ali perto? Aquelas cidades ali da região metropolitana, ou então, por exemplo, cidades mais como Bento Gonçalves, que tem uma produção de vinhos, né, estabelecida, muito mais presente, muito mais forte do que nós temos aqui na nossa cidade, por exemplo. Então, até porque eles precisam atender a uma demanda de mercado muito superior, que é a que é o eixo Rio-São Paulo, grandes cidades, né, do Brasil e do mundo, mediante as exportações. Então, elas têm que trabalhar com esse controle rigoroso desses processos, porque senão, pois se estes produzirem dentro das especificações definidas, com certeza o produto que chega ao consumidor, esse produto final, terá sua qualidade garantida. Lembram-se do grau de conformidade que nós vimos agora nos slides anterior? Então é isso, né? Ele precisa ter esse grau de conformidade, ele precisa estar de acordo com as normas regulamentadoras propostas pelo Inmetro, propostas pela ABNT, e também precisa estar com a qualidade de acordo com as especificações do produto, tanto em termos de matéria-prima, quanto em termos de processamento dessa matéria-prima na linha de produção. Instrumentos tais como paquímetros analógicos ou digitais, micrômetros analógicos e digitais. Esses nomes são muito diferentes da nossa realidade, né? Mas eles existem e vocês precisam saber que isso existe e que tem uma forma de fazer a medição desses processos. Traçadores de altura, desempenos de granito, relógios comparadores, relógios apalpadores, rugosímetros, blocos padrões, projetos de perfil, calibradores e uma grande quantidade de dispositivos de medição são severamente cuidados e controlados. E é sobre esses dispositivos de medição que ocorrem algumas perturbações, né, dentro dos processos, porque no momento em que eu tenho, por exemplo, um desses instrumentos que não está calibrado, ele não vai medir corretamente lá o meu processo produtivo. Talvez eu tenha um desempenho não tão conforme, né, nos meus produtos, na elaboração dos meus produtos. Devido à complexidade das peças produzidas, que em atendimento às exigências cada vez mais desafiadoras por parte dos clientes, que estão cada vez mais exigentes, principalmente quanto ao campo da tolerância e também da geometria das peças. A utilização de instrumentos de medição, em alguns casos, era praticamente impossível. Dependendo do tipo de produto, né? Se eu tenho peças de roupa, por exemplo, produzidas em escala, eu vou ter que ter um padrão de qualidade, um grau de conformidade e eu vou precisar também fazer a regulagem das minhas máquinas de costura. Seja ela uma máquina galoneira, seja ela uma máquina de costura reta, ou então uma máquina, eu me esqueci agora o nome, não me ocorre agora o nome, é a galoneira, a máquina de costura reta, e depois tem uma outra, que eu não lembro o nome, mas também são três máquinas importantes dentro do setor de indústria têxtil, que precisam dessa regulação. Até mesmo, pessoal, a questão das tesouras elétricas. Porque não é como a gente que corta um tecido, quando corta, corta um por vez. Não, lá eles cortam camadas de 10, 20 centímetros de tecido e já saem as peças todas cortadas na mesma metragem e utilizado muitas vezes formões para isso, ou dependendo do grau de tecnologia aplicado à indústria, muitas vezes eles utilizam tesouras elétricas ou formões. Então, aí vai depender, né, da indústria. Mas a gente vai começar a trabalhar, então, vai precisar estar afiada, ela vai precisar estar regulada para então fazer os cortes corretos, né, e não cortar para mais ou para menos um tecido e acabar estragando um lote
de peças que vão compor um lote de roupas, né? Então, pessoal, aqui a gente tem um primeiro exemplo que é a régua graduada, que é aquilo que a gente conhece, que a gente usa desde criança na escola, né? É uma régua comum. A régua graduada ou o metro articulado e a trena, eles são os mais simples entre os instrumentos de medida linear, de medida reta. A régua apresenta-se normalmente em uma forma de lâmina de aço carbono ou de aço inoxidável. Claro que aquela de plástico que a gente utiliza é normalmente em ambiente doméstico, no ambiente escolar. No âmbito industrial, nós vamos utilizar réguas com mais resistência. Então, vamos utilizar normalmente nesse material. Nessa lâmina estão gravadas as medidas em centímetro e milímetro, conforme o sistema métrico, ou em polegada e suas frações da polegada, né? Conforme o sistema inglês. Lembram? Sistema francês, metro. Sistema inglês, polegada. Podendo ser utilizados em chão de fábrica sem grandes problemas. No entanto, a sua construção exige certa complexidade no que diz respeito às tolerâncias dimensionais, visto que suas tolerâncias não devem exceder de 1/5 a 1/10 das tolerâncias das dimensões das peças. Então, normalmente, as réguas graduadas, elas vão ser muito voltadas a cada etapa do processo produtivo e de acordo com a necessidade, que eu não vou ter uma régua de metro, sendo que eu preciso, às vezes, medir somente medidas muito pequenas, abaixo de 10 centímetros, por exemplo. Aí eu vou ter uma necessidade de ter um regramento de milímetros. E não vou precisar de 1 metro, de 50 centímetros ou 30. Vou precisar de milímetros até, no máximo, 10 centímetros. Então, não vou precisar de uma régua grande. Então, por isso que a régua, ela normalmente, o tamanho dela vai depender do setor produtivo e da exigência da etapa desse setor. Depois, pessoal, os micrômetros. O que são os micrômetros? Esse aparelho que vocês estão vendo, ele é digital. Tem o digital e tem o analógico. Tá? Então, os micrômetros, eles têm como função garantir a medida precisa da espessura, distâncias ou ângulos de objetos muito pequenos, que normalmente a leitura visual, a olho nu, é muito subjetiva. Não consigo fazer essa leitura a olho nu. Então, eu utilizo um aparelho. Ele funciona através de um parafuso micrométrico e a leitura da medida pode ser feita através de 2 tipos de micrômetro, ou micrômetro digital ou mecânico. Nós temos também o paquímetro. O paquímetro é esse instrumento que vocês estão vendo aí de medição. Aqui nessa figura acima, nós temos aqui as várias partes que podem ser utilizadas para fazer medida, né? No caso, essa parte aqui é para fazer medida interna, essa aqui medida de ressalto, medida externa e também de profundidade, aqui com o cabo do paquímetro. Eu consigo fazer a medida de profundidade. Então, existem vários tipos de paquímetro, né? Como o paquímetro digital e o paquímetro mecânico. Mas podemos definir como um instrumento que mede dimensões de forma muito precisa através de uma espécie de régua graduada com encosto fixo. Com ela, conseguimos a profundidade e dimensões lineares internas e externas de pequenas peças, como parafusos, porcas e tubos. Até utilizei uma foto, né, do paquímetro medindo o interior de uma rosca de parafuso. É bem interessante, porque isso são questões de grau de conformidade de produto, são questões também que envolvem a qualidade do meu produto final, correto? Se ele está de acordo, o parafuso ele precisa enroscar, uma rosca precisa enroscar no parafuso, e precisa ser do tamanho adequado, senão não entra, ou para mais ou para menos. Então, tudo precisa estar bem adequado. Então, como é que eu consigo elaborar as minhas... lembra que eu falei nos últimos slides o meu desvio padrão, e não a minha média? Medindo uma grande quantidade, fazendo acompanhamento de uma grande quantidade de produtos e então estabelecendo, né, os limites máximos e mínimos, considerando essa distância entre as medições, esses exageros, digamos assim, né, de qualidade superior ou inferior. E eu preciso considerar esses valores extremos. Relógios apalpadores. Usados principalmente na indústria, os relógios apalpadores servem para medir a excentricidade de peças, o paralelismo entre faces, além da centragem e alinhamento das peças. Também faz medições internas e de detalhes de difícil acesso. Como é que ele mede, então? Olha só, tem 3 formas de medição. Ó. Ele pode tanto medir, essa aqui é a base, e a coluna que mantém ele, né, no topo superior aqui, para poder
os produtos passarem aqui embaixo, e aí ele faz a medição do padrão da peça. Por exemplo, se ela está conforme, o relógio vai marcar 0, porque ele está regulado. E eu tenho limites mínimos e máximos que eu posso atingir. Passando desse limite mínimo e máximo, eu já fico totalmente fora do meu grau de conformidade. Aqui eu ainda tenho um valor limite, tanto máximo quanto mínimo. Por exemplo, essa peça ela já está fora do padrão de conformidade, ela não está marcando no 0, mas ela ainda está dentro do limite, né? No mínimo e máximo. Correto? Então, é essa medição que ela faz. A partir do momento em que as peças, digamos que isso aqui é uma esteira, né, nessa base, as peças vão passando aqui, e esse pino, ele é móvel. Então, ele consegue fazer tanto para dentro, ele consegue tanto, o produto que passa ali pode tanto pressionar, quanto exigir que ele libere um pouco mais ali daquele pino, até que ele alcance, de fato, o produto e consiga fazer essa medição. Essa medição ela pode ser tanto de peso, quanto de altura, quanto de massa, e isso vai depender realmente do tipo de produto que eu estou utilizando, que eu estou medindo. Depois nós temos o multímetro também. A principal função do multímetro é avaliar grandezas elétricas, de corrente elétrica, watts e voltagem. Pode ser digital ou analógico e é um aparelho utilizado principalmente em instalações elétricas. Também é algo que pode ser utilizado, né, até para fazer a medição da máquina, se a máquina está consumindo além da energia elétrica, além daquilo que ela deveria consumir. Isso não é algo que pode ser utilizado somente no contexto industrial. Remete ao contexto industrial, com certeza, mas, por exemplo, se eu tenho um armazém e eu tenho diversas geladeiras, um armazém de periferia, desses bem simples que a gente costuma ver, que é a mercearia da esquina, o armazém. E às vezes, muitas das vezes, até mesmo um plantão de bebidas, também, diversos exemplos que eu estou dando aqui, tá? Eu tenho eu tenho um balcão refrigerado, muitas vezes aquele balcão refrigerado ele já é comprado de segunda mão, então ele já é antigo, ele já está deteriorado, muitas vezes ele pode consumir energia a mais, se não tem manutenção recente, ele pode exigir muito mais energia elétrica do que o normal, ou diversas geladeiras para manter, né, tudo refrigerado, os alimentos refrigerados de acordo com o que deve ser, as bebidas. Eu preciso fazer essa medição. Então vejam que eu não vou utilizar um multímetro somente no contexto industrial, numa fábrica, para medir se um equipamento está consumindo mais ou menos energia. Eu vou utilizar também em locais que muitas vezes são do nosso cotidiano. Se vocês estão trabalhando no supermercado, isso é algo que tem que ser inerente, né? Não inerente. Inerente ao supermercado. Por exemplo, eu preciso usar o termômetro para medir a temperatura dos refrigeradores, porque existe uma temperatura padrão. E isso nós vamos ver na próxima aula, que isso normalmente consta no POP, que é o procedimento operacional padrão. Os refrigeradores dos supermercados, eu não, para quem trabalha em supermercado, não sei se é assim que funciona, mas deveria ser em função de todo o regramento que existe com relação aos manipuladores de alimentos. Então, as medições de tudo que é refrigerado precisa ser tirada todos os dias 2 vezes, no início e no fim do dia. Ou demarcar, por exemplo, meio-dia e 8 horas, ou a primeira hora da manhã e a última hora da noite, aí isso vai depender da empresa. Como normalmente refrigeradores de supermercado, as pessoas toda hora abrem e fecham para pegar, e é uma circulação muito grande de pessoas, normalmente esses refrigeradores eles tendem a perder não calor, né? Eles tendem a perder o frio por estar abrindo e fechando. A geladeira da casa da gente, se a gente abrir e fechar toda hora também, ela vai perder a concentração de temperatura baixa. Então, é necessário fazer essa regulagem diária desses aparelhos. Então, vejam, não é só na indústria que a gente vai utilizar esses aparelhos, a gente pode utilizar também no dia a dia das organizações que nós temos aqui na nossa cidade. Então, não pensem que não vão aplicar isso nunca porque não pretendem trabalhar em uma indústria. Pode trabalhar aqui em Santana do Livramento e adotar esse tipo de sistemática de controle e de grau de conformidade para a sua organização. Nós temos também o rugosímetro ou viscosímetro, e o nome é bem apropriado. Por quê? O viscosímetro ele é um equipamento que mede a viscosidade dos fluidos, de líquidos.
Então, pode ser diversos líquidos, pode ser um refrigerante, pode ser uma água mineral, pode ser um combustível, uma gasolina, um diesel, pode ser tudo que é comercializado por meio de é, líquidos e que exige um determinado padrão de qualidade, vai passar, ou deve passar, pelo menos deveria, pelo rugosímetro ou viscosímetro para medir esse tipo de, ou medicamentos também, né, que são líquidos, medir esse tipo de medida. Para definir a viscosidade de um fluido, se considera a resistência interna do líquido, ou seja, a grossura, ele mede essa grossura do líquido, ou a resistência ao despejá-lo em alguma vasilhame ou equipamento. Óleos também, né? Seja ele óleo de motor ou um óleo de cozinha, também se mede através disso. Até mesmo para determinar padrões de qualidade. O megômetro também, que o megômetro ele tem a função de realizar testes de isolação. Com uma alta tensão que é produzida, ele vence a resistência do componente e determina quanto ela vale. É muito usado para determinar a isolação de motores e de transformadores. Temos também as trenas. Essa aqui é uma trena elétrica, a laser, tá? Mas existe aquela trena comum, aquela trena que a gente conhece, que é enroladinha, que ela é enroladinha dentro de uma caixinha de plástico, né? E essa já é mais moderna, ela é a laser, tá? As trenas, elas são medidores de distância. Funcionam de forma digital e a laser. E também da forma tradicional que a gente conhece, que é como tipo uma fita, né? Ela é de alumínio. E são desenhadas para serem operadas apenas com uma mão. Essas elétricas, a laser sim, né? Para facilitar o processo de medição. E é interessante porque essas trenas a laser, elas medem não só linearmente, mas também medem ângulos. Por exemplo, eu vou comprar um roupeiro, mas eu não sei se ele cabe no canto da minha parede. Então, eu posso utilizar essa trena e essa trena vai me dizer se o ângulo aceita determinado tipo de roupeiro, de móvel ou máquina, inclusive, né? Se a gente estiver falando do ambiente organizacional. Consigo medir muito mais facilmente. E também distâncias muito maiores. Consigo medir até 10, 20, 30 metros com uma trena digital ou a laser. Do que seria com uma trena comum que não chega a isso, né? O alicate, imagina. Não, na verdade, até tem uma trena que vem num rolinho. Ela vem num rolo de metal, assim, e ela é bem grandona, mas ela é bem extensa, né? Ela é bem comprida. Mas não é algo tão usual, né? Até para quem utiliza isso no dia a dia, um medidor é bem interessante. Eu tenho uma amiga que faz móveis e a família dela tem uma marcenaria, o pai dela tem uma marcenaria e ela mede, e agora não mede mais que ela até foi embora, mas até pouco tempo atrás ela media com a trena elétrica, porque ela faz não só o projeto dos móveis modulados, esses, de MDF, mas ela fazia também todo o arranjo de decoração do ambiente, com as luzes adequadas para iluminar o ambiente, de acordo com a iluminação do sol, fazia a decoração tanto de tapete, de tecidos para cortina, do tipo de sofá, ou então da roupa de cama, tudo, absolutamente tudo. Então ela fazia isso e fazia também a questão do desenho adequado dos móveis, e ela utilizava essa trena elétrica e era realmente muito útil. Facilitava bastante o trabalho. Alicate amperímetro. Então, um dos aparelhos mais seguros e precisos para medir corrente elétrica é o alicate amperímetro, que é esse que vocês estão vendo aí. O seu diferencial é a capacidade de medir o campo induzido sem ter contato direto com o circuito, apenas da corrente que passa na pinça. O ideal para voltagens moderadas de menos de 480 é ideal para voltagens moderadas de menos de 480 volts e para aplicação de correntes. O calibrador tampão também é outro tipo de medidor, que ele funciona. O calibrador tampão, ele é bem simples o funcionamento. O furo que será medido deve permitir a entrada da extremidade mais longa. E com o diâmetro menor do tampão, e também, mas o lado passa, que é esse lado aqui. Mas da outra extremidade, o lado não passa. Por exemplo, no calibrador tampão, a extremidade cilíndrica da esquerda é de 50 milímetros, mais 0 milímetros, ou seja, 50 milímetros. Deve passar pelo furo. O diâmetro da direita tem 50 milímetros mais 0,30 milímetros. Então, ele tem
53 milímetros, então não vai passar no furo, né? Que no caso, isso é muito utilizado para fazer parafuso, rosca de parafuso ou algum objeto que tenha uma rosca específica de algum tamanho. Então, num lado ele é do tamanho, então ele vai entrar, e no outro ele é um pouco a maior, então não vai entrar, não passa. Tá? Então ele é como um Poca-Yoke. Lembram lá de gestão da qualidade? Sistema Poca-Yoke é quando normalmente eu tenho uma forma e esses produtos eles passam por essa forma para saber se estão adequados ao padrão ou não. Tá? Ele é mais ou menos nessa ideia. O lado não passa, ele tem uma marca vermelha. Esse tipo de calibrador é normalmente utilizado em furos e ranhuras de até 100 milímetros. O que mais? O calibrador de boca também tem uma função muito semelhante ao outro calibrador de rosca, mas ele tem duas bocas para controle. Então, a mesma função, esse lado passa, né? E esse outro lado não passa. É uma medida passa e a outra não passa com a medida mínima. É utilizado principalmente para medidas de diâmetros externos, como a de eixos, por exemplo. Tudo aquilo que for medido externo, então, se passar aqui é porque está na medida. Se não passar, é porque não está dentro do grau de conformidade. Também, bem no sistema Poca-Yoke. Depois, o traçador de altura. É aplicado em traçagem e medições por comparação por meio de relógios, comparadores e apalpadores. Ele funciona muito com uma lógica parecida com o relógio apalpador e o relógio apalpador que a gente viu nos slides anteriores, tá? E então esse instrumento baseia-se no mesmo princípio do funcionamento do paquímetro, apresentando a escala fixa com cursor na vertical. O paquímetro ele pode ser utilizado por qualquer ângulo, né? Já esse não, ele tem uma posição em que ele permanece, que é vertical, e ele faz essa medição a partir desse cursor vertical. Do mesmo modo que o paquímetro possui versões analógicas e digitais, e também é conhecido como graminho. Certo, pessoal? É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Estou passando assim um pouco mais rápido, porque eu não quero que esses vídeos fiquem longos demais para não se estenderem, mas depois vocês podem entrar nos slides e podem olhar com mais calma, fazer buscas na internet, ler com mais calma os slides também, para ver como é que funciona, como não. São muito importantes para a gente ter esse conhecimento, estar preparado para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo do curso de administração, é pelo menos o que eu acredito. É preparar as pessoas, os alunos, para o mercado de trabalho. E a gente não sabe o que vai ser da gente amanhã. Onde nós vamos estar trabalhando? Onde vocês querem? Vai ser numa indústria? Vai ser fazendo acompanhamento de gestão de processos? E aí, vocês precisam, pelo menos, ter visto esses instrumentos de medição, saber que eles existem, mesmo que não sejam vocês que vão manipular esses instrumentos, vai ser um profissional habilitado e certificado, vocês precisam saber que eles existem, como aplicá-los. Porque para saber dar ordens, é preciso saber fazer. Então, a gente precisa passar por essas aulas, que são um pouco mais técnicas. A gente vai ver em ergonomia, também é muito específica da adequação dos instrumentos de trabalho ao corpo humano, é fisiologia, mas nós não somos médicos, nem estamos nos formando médicos, mas precisamos entender a fisiologia do corpo humano e de como ele se adapta ao ambiente de trabalho, à luminosidade, à temperatura, a alturas, a equipamentos de trabalho, EPIs, né, equipamentos de proteção individual, porque são inerentes à atividade industrial, à atividade humana de trabalho. Então, o nosso trabalho, ele vai muito, eu espero que essa disciplina ela vá muito além do que propriamente os processos em si, e sim ensinar vocês realmente a estarem aptos para ingressar no mercado de trabalho com referências importantes do funcionamento das atividades industriais. Certo, pessoal? Era isso por hoje e até a próxima aula.